Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Você sabe o quanto você paga de imposto? Especialistas fazem um alerta. Tem dicas de saúde, como anda a sua tireoide. Vamos aprender um pouco mais sobre o mundo da dança e o estilo é o sapateado. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre a situação do coronavírus, a cidade já registrou 321 casos confirmados da doença, dentre os quais 176 já foram recuperados, tá? Fazem isolamento domiciliar 98 pacientes e outros 26 estão internados. Mais um óbito foi confirmado de um homem de 59 anos. Assim, Londrina possui 21 óbitos causados pelo coronavírus. Em andamento, 338 casos suspeitos aguardam o resultado dos exames laboratoriais e já foram descartados 1.792 casos. As academias estão funcionando em Londrina, mesmo com a negativa do COESP. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Rafael Sanches. Rafa, bom dia. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Tarobá Cidade. É isso mesmo, Sara, mesmo com negativa do COESP, né, a orientação contrária do COESP, que é o grupo aqui em Londrina que comanda as ações contra o coronavírus, as academias aqui em Londrina, boa parte delas, voltou a funcionar. Nossa equipe foi agora de manhã até algumas delas para acompanhar como é que está esse funcionamento. Poucas pessoas, né, restrição de entrada dentro dos estabelecimentos, também álcool gel disponibilizado, limpeza dos equipamentos, todo um sistema de proteção, né, contra o coronavírus que essas academias estão utilizando um protocolo, né, para poder voltarem a funcionar aqui na cidade de Londrina, Sara. E lembrando também, né, Sara, que apesar da negativa do COESP aqui na cidade de Londrina, o governo federal considerou uma atividade essencial. Então há esse duplo entendimento que, digamos assim, abriu uma brecha para os advogados aí das academias, Sara. A Luciane Miyazaki vai trazer uma reportagem daqui a pouquinho no Tarobá Notícia, falando sobre esse retorno das academias, tudo que está acontecendo e qual é a opinião dele, tá bom, Sara? Obrigada, Rafael Sanches, obrigada. Eu achei ótimo, porque a gente precisa se exercitar, né? Exercício também é saúde. Você já parou para pensar na quantidade de imposto que você paga? Segundo pesquisa, o brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar impostos. A elevada carga tributária é um problema e agora com a pandemia a situação pode ser ainda mais alarmante. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Euclides Dantes Correia, que é vice-presidente do Sescap Londrina, e com o economista, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Paraná, Laércio Rodrigues de Oliveira. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Afinal de contas, a gente paga muito imposto, né? Bom dia. Bom dia, Sara. Muito imposto, né? Todo ano o Sescap promove, né, o bolo tributário, onde a gente mostra, no dia do contribuinte principalmente, que foi dia 25 agora, realmente a importância dele saber ter transparência com relação à quantidade de imposto que se paga. Engana-se aquele que pensa que não tem uma renda que paga imposto de renda, ou que não tem bens e paga imposto sobre os bens, porque a arrecadação dos impostos no Brasil está concentrada no consumo, né? Então você comprou, consumiu algum produto, com certeza você está deixando uma parcela lá de imposto, né? Tá. E isso a gente está dizendo em todos os quesitos de produtos, todos os tipos de produtos e serviços também? Também. Bom dia a todos. Todos os produtos, todos os serviços que nós consumimos, pagamos tributos, né? Então, vai variar dependendo do tipo de produto, né, que nós consumimos, né? Cesta básica um pouco menos, mas combustível, por exemplo, muito mais, né? Automóveis. Então, todos esses produtos que nós consumimos, pagamos imposto e muitos impostos. Muitos impostos. Quais são os produtos que a gente pode dizer, ou um dos produtos que a gente mais paga imposto? Na verdade, os supérfluos, né, os considerados supérfluos pela legislação, né? Então, bebida alcoólica, perfumes importados, né? São produtos assim que têm uma carga tributária bastante elevada, né? Passa de 70% de imposto. As pessoas não percebem isso porque as empresas, quando formam um preço de venda, aqui no Brasil, ele vai lá, o preço é um valor X. Então, quando você compra, a empresa já embutiu dentro do preço de venda os impostos incidentes, né?
E aí tem vários impostos, e eles são responsáveis por recolher o imposto, Sara. Tá? Então, a empresa, ela coloca no preço, arrecada isso e tem que recolher para os cofres Gente, públicos. olha isso. Achocolatado, 38,06% de imposto. A caipirinha, 76,66%. Caraca, não dá para tomar caipirinha, não. Água com açúcar e edulcorante, 53,0%. São os refrigerantes e sucos, né? 53,02%. É muita coisa. Muito imposto, né? É muito imposto. Vamos mudar a tela aí? Vamos ver mais, então? Olha só, em roupa, nós pagamos 34,67% de imposto, sapato também 36%, perfume nacional 69%, perfume importado quase 79%. Quase 80%. Meu 79%. Deus. Esse foi um estudo realizado recentemente pelo Sescap. Esse estudo é pelo IBPT, que Tá. faz esses percentuais sobre os produtos. Existe uma estimativa e chega-se nesses percentuais por impostos, né? O que o Sescap fez esse ano, para dar inclusive transparência para quem contribui, e todos nós contribuímos, foi chamar o professor Laércio aí para nos mostrar onde está sendo gasto esse recurso, porque a gente paga muito imposto, não percebe esse retorno do serviço do governo, principalmente agora, nesse momento. Então, o professor nos ajudou a verificar onde que está gastando. Tá. Como é que está gastando esse recurso? Já que arrecada bastante, onde está gastando? Então, o Sescap, esse ano, convidou o professor Laércio aí para nos ajudar a demonstrar e dar essa transparência de onde está gastando o recurso. Professor, quando a gente fala, por exemplo, assim, dos países que realmente recolhem mais impostos no mundo, a gente lembra, por exemplo, da Finlândia. É um país que cobra muito imposto, 70% praticamente. Mas o contribuinte, ele tem um feedback, ele tem uma contrapartida, ele recebe por isso. Sistema de saúde, segurança, educação, alimentação básica e por aí vai. E nós aqui do Brasil temos também essa mesma contrapartida? Olha, infelizmente não, né? A gente vê aí, agora com a pandemia, então veio comprovar ainda mais, né? Ainda mais a dificuldade que o nosso país tem em devolver para o contribuinte aquele imposto que é pago. Veja, por exemplo, né, no gráfico nós apresentado, que de 3,5 trilhões de reais que o Brasil recolhe a receita do governo federal, por exemplo, desses 3,5 trilhões, 50,7% é gasto com a dívida, com a dívida que o país tem. Essa dívida em todos os níveis, né, municipal, então nós pagamos estadual, impostos que vão pagar a dívida do Brasil. Pagar a dívida, né? Então, 50%. é pagamento de dívida. Tá. 38,8% é a manutenção da máquina. Tá. Sendo que desses 38%... O que seria a manutenção da máquina? É tudo que o governo gasta com os ministérios, com os funcionários públicos, enfim, todas as áreas, da saúde, educação, né? Geral. Então, geral, 38,8% Então, da posso receita. dizer que o nosso salário, esses impostos que eu pago, né? Sim. Eles vão pagar os salários dos funcionários públicos, né? Tá. E todas essas despesas que o governo tem. Mas desses 38,8%, metade, quase metade é previdência social. Quer dizer, é os aposentados, né? Então, esta é a razão porque sobra apenas 3,7% para o governo aplicar em novos investimentos, né? Então, o orçamento está comprometido, né, mais de 70% entre previdência social e dívida, a dívida pública que o governo tem. Então, esse é um grande problema que o país atravessa, né? Que é esse endividamento do governo federal. Hoje, a maioria dos municípios, inclusive municípios e estados, eles, o governador, o prefeito, ele apenas administra a folha de pagamento, porque ele não tem dinheiro para fazer novos investimentos. Nossa, gente, estou sem palavras. Não é? Porque a gente sabe, mas agora com esses números ficou tão fácil da gente visualizar, né? Tem como a gente sair dessa? Olha, tem algumas alternativas. Ou aumenta a receita, ou diminui a despesa. Quer dizer, para aumentar a receita,
nós aí temos o contabilista aqui conosco, ele vai nos dizer, por exemplo, que não tem como aumentar mais. Aumentar aqui os nossos impostos? Aumentar impostos. Não, pelo amor de Deus. Não tem como aumentar impostos. Bate na madeira. Né? Então, sobraria o quê? Reduzir despesas, né? Mas para reduzir despesa, do jeito que o governo está hoje comprometido com todas as áreas, fica difícil. Ele precisaria vender empresas, vender imóveis que ele tem aí fechado, né? Centenas e milhares de imóveis. Agora, até recentemente foi aprovado lá no Congresso que o governo possa vender os imóveis, possa alienar, possa alugar, enfim. Porque tem muitos imóveis aí parados, tem muitas empresas estatais que o governo precisaria vender e com isso, então, ele arrumaria mais receita para colocar nos seus cofres. Porque, veja agora, por exemplo, só com o caso da pandemia, né? A ajuda que o governo federal vai ter que dar para os estados são muitos. Temos o auxílio emergencial para o restante das ajudas, fora a ajuda direta aos estados, que foi aprovado, que deve ter sido sancionado ontem, acho que foi sancionado ontem, né? Onde o governo federal vai repassar recursos para os estados. Então, isso aí vai aumentar ainda mais a dívida. Na verdade, a gente vem de longos anos, né? Uma bola de neve que vem aumentando. Desde lá dos anos 90, começo dos anos 90, né? A partir da Constituição de 88, que o governo federal assumiu muitos compromissos, né? A questão da dívida externa. E começou, então, a se endividar para poder cumprir esses compromissos. Então, até o Euclides pode falar um pouco sobre o percentual de cada participação Assim, de tudo que se arrecada desses 3,5 trilhões, 67% fica com o governo federal, né? Ele repassa 27% para os estados e somente 7% para os municípios. Né? Então, o grande bolo desse recurso aí fica na mão do governo federal, que vai distribuindo os recursos à medida das necessidades aí, das leis também, né? Existem leis definidas aí para transferir os recursos. Por exemplo, salários dos ministros, dos políticos, são os nossos impostos que pagam. Sim. Esse foi um objetivo, inclusive, Laércio, que a gente te convidou para fazer essa transparência, porque nem todo mundo entende isso. Né? O imposto é que está pagando, sim, toda a máquina. Mas o que a gente vê ali é esse endividamento enorme, 50%, como se uma família recebesse 100% da renda dela, 50% está indo para pagar dívida, né? Serviço da dívida, juros. Então já corta a nossa receita pela metade, sabe? Então, no início você comentava de alguns países que pagam muitos tributos, né? É o caso da Finlândia, da França, da Itália, né? Esses países pagam tributos mais que o Brasil, pagam mais de 40% do PIB, né? Pagam tributos. Só que o Brasil, a gente não vê, né? Em razão dessa dificuldade que o governo tem de fazer os serviços públicos funcionar adequadamente, né? Ele não vê, o contribuinte não vê, né? Porque ele, além de ele pagar muitos tributos, ele ainda tem que pagar plano de saúde, ele tem que pagar pedágio, né? Para ter uma estrada boa, ele tem que pagar escola para os seus filhos, porque a escola pública não atende os requisitos que ele precisa. Porque o sistema, né? público também, às vezes, deixa a desejar e por aí vai. Não é verdade? É o que a gente vê nos outros países, né? Que pagam impostos altos, mas tem a contrapartida. Tem o retorno, né? Gente, a gente poderia ficar, acho que uma semana inteira falando só sobre isso, né? Porque tem assunto, né? Tem muito assunto. Queria agradecer Laércio Rodrigues de Oliveira, foi um prazer recebê-lo aqui. As portas estão abertas para você voltar. Euclides Nandes Correia, você também já é nosso convidado, né? Já é carteirinha VIP daqui. Obrigada, está convidado para voltar mais vezes. Obrigado ao Sescap, que sempre está de portas abertas aqui para a gente, Estamos à disposição. Muito Nós obrigada. agradecemos ao Conselho de Economia, está atento a a existência desses custos todos que o governo vem tendo e sugerindo sugestões, né, para... Tá ótimo. Vamos combinar a gente conversar mais vezes sobre isso, pode ser? Obrigada, viu? Obrigado, muito obrigada. Sara. Atenção você que está assistindo a gente agora e que possui um financiamento, de repente de um veículo, e você
tem aquela sensação, sabe? Eu comprei um carro, mas parece, aquilo que a gente estava falando aqui, parece que eu estou pagando o valor de 2 carros, parece que eu estou pagando o valor até de 3 carros. Você já teve essa sensação? Agora, você sabia que é possível reduzir o valor dos juros desse contrato? Eu vou explicar agora para você. Olha só, mais um caso de sucesso de mais um cliente, o Solucionador. A Kilza Maria, ela procurou um dos escritórios e fez uma análise gratuita para verificar o potencial de redução. E adivinha só? A dívida foi reduzida em 63,3% do valor total. É isso mesmo que você ouviu. 63,3% de redução do valor total da dívida. Não perca mais tempo e procure a equipe especializada do Solucionador. Faça agora mesmo a sua análise gratuita. O financiamento pode ser de carro, pode ser de moto, pode ser até de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do Solucionador. Ligue para o número 41 41 22 11 ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 9916 22 11. Só o Solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia do contrato. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde. O assunto de hoje é tireoide. Como anda a saúde da sua tireoide? Depois do intervalo, eu volto já já.